Bolsonaristas estão usando a entrevista de um dos ministros do governo Lula para espalhar por aí a desinformação de que vai rolar no Brasil uma liberação geral das drogas. Sem saber, essa gente aí está criando expectativa, né? Anderson Silva Almeida foi lá na BBC, deu uma entrevista sobre a guerra contra as drogas. E aí ele repetiu para a BBC aquilo que ele já disse, já escreveu, que é uma abordagem técnica, lúcida, racional do tema, né? Ficou lá, sabe, 5, 6 linhas na BBC, até que ele desse uma passada lá pela Câmara dos Deputados para prestar satisfação do trabalho dele no Ministério dos Direitos Humanos. Aí, claro, a oposição faz o que a oposição tem que fazer, né? Pega a frase para tentar constranger o ministro lá naquela ocasião. Até aí é do jogo. O problema é o pânico moral, né, meu amigo? Mas vamos escutar aqui o Silvio Almeida na passagem dele lá pela Câmara dos Deputados. Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida defendeu sua posição favorável TV Câmara, tá, gente? das drogas, em audiência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Silvio Almeida disse que apenas emitiu sua opinião como estudioso da questão, no contexto de uma entrevista mais ampla ao site BBC Brasil. Quando perguntado, eu disse exatamente isso. Não há nenhuma ação por parte do governo para incidir sobre o andamento desta ação. Não há nenhum direcionamento do governo em relação a esse tema, mas eu tenho uma opinião, que é uma opinião minha, pessoal. O que eu disse foi: a questão das drogas é fundamentalmente um problema do uso das drogas, é fundamentalmente um problema de saúde pública e não um problema, né, de natureza criminal. Mas para o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, é impossível separar a opinião de Silvio Almeida como ministro e como acadêmico. Queria deixar claro que uma opinião pessoal do senhor é muito importante que seja questionada pelo público. Afinal de contas, o senhor é funcionário público, representa o governo Lula e suas ideias, seus pensamentos, a forma como o senhor se presta na vida pública e privada é que vai determinar as decisões políticas que o senhor toma no dia a dia. Então, o fato de se tratar de uma opinião pessoal não torna essa opinião irrefutável ou impossível de ser atacada. O ministro dos Direitos Humanos respondeu que, mesmo dentro do governo, a sua posição não é decisiva nessa questão. Eu dei a minha opinião pessoal, mas se tiver que dar a minha opinião também como agente público, eu não tenho dúvida de que daria a mesma opinião na construção de políticas públicas, que eu não decido sozinho. Essa decisão vem do Poder Executivo, do Poder Legislativo e que também vai ter que passar pelo crivo do Poder Judiciário. O ministro respondeu também sobre as condições das pessoas presas pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Entendeu aí, né? Então o cara ali compreendeu que o Silvio Almeida dá uma entrevista para a BBC é o que precisa para mais liberar a ganja no Brasil, por exemplo. E o Silvio Almeida disse, porra, não é tão simples, né? Alguns de vocês responderão, infelizmente, professor Silvio, infelizmente. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, diz que o ministro se omitiu na defesa dos direitos humanos dos presos. E eu não vi, senhor ministro, me perdoe a franqueza, eu não vi o posicionamento de Vossa Excelência em nenhum momento para defender os direitos humanos dessas pessoas que foram presas de forma inconstitucional, ilegal, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. O ministro Silvio Almeida disse que acionou todos os órgãos encarregados de evitar violações dos direitos dos presos. Nós estamos observando isso em contato permanente com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal, que no relatório inicial não constatou esse tipo de violação que o senhor relata. Mas eu quero dizer que nós estamos atentos. Qualquer tipo de violação de direitos humanos, qualquer prisão ilegal, eu peço ao senhor que, por favor, entre em contato com o Ministério dos Direitos Humanos para que nós possamos encaminhar os órgãos competentes para que as providências sejam tomadas. Na audiência, que durou mais de 5 horas, o ministro respondeu perguntas de mais de 60 deputados do governo e da oposição. Muito bem, tá então a reportagem da TV Câmara.
Anderson, tá aí o posicionamento do ministro Silvio Almeida, deu entrevista para a BBC, não tem novidade nenhuma no que ele falou, tá, Anderson? É só o básico mesmo, né? Que ele já tinha dito e escrito 1000 vezes antes. E aí você tem essa reação dos deputados da oposição, né? E, claro, na sequência, vem as redes bolsonaristas, né? Para transformar aquele espetáculo dado pelos deputados lá em conteúdo, para eles compartilharem e tal, né? E vem a desinformação. Você sabe que o pânico moral é uma característica básica de todos os fascismos, né, Anderson? É a ideia de separação. Então você tem o grupo dominante dentro do fascismo, né? Que é a família. Né? Tem uma conotação, você sabe, né, meu amigo, racial nisso, né, econômica, social e tal. E você tem os excluídos, você tem os de fora, você tem os dissidentes, Anderson, que somos nós. E aí entra o pânico moral, porque o que somos nós, os dissidentes? Nós somos devassos, nós somos sujos, nós somos imorais, nós somos preguiçosos, nós temos uma sexualidade duvidosa, nós temos vícios, né? Isso é o pânico moral. Você enaltece a moralidade do seu grupo e encontra nessa suposta elevação moral do seu grupo uma desculpa para descer o cacete nos outros. A isso entendemos como pânico moral. Pânico moral. Pânico moral. Obrigado, Eric, pela figurinha. Tá contigo, amigo Anderson. Pensei que ia continuar para eu poder fazer meu número brother Na verdade, o que me lembrou esses papos dessas comissões é eu volto aqui àquele episódio lá do Porta dos Fundos, que ele satirizava a própria CNN. De um lado você convida o Silvio Almeida e do outro você convida um cara que não faz a mínima ideia do que está falando e ele pega e transforma algo que é muito grande, muito sério, numa discussão infantilizada de ensino médio, mas não é um ensino médio de alunos legais, alunos que pensam o futuro, não, daquela coisa bem, do pior aluno que tem ali, entende? Daí aí você tem que ficar toda hora explicando o básico, mas que tipo de básico que é? É aquele básico que você tem que falar que não é assim, não é ele, ministro, vai chegar, dar uma canetada, quem faz isso é militar em período de ditadura. Ele vai discutir com os pares e com todas as casas para ver qual é o melhor modelo a se aplicar dentro de um país. Até porque existe uma responsabilidade, e aqui está posto na questão racial, sim, que o próprio Silvio é um homem negro. Então, tratar direitos humanos da melhor forma possível não é somente um caso de não, é porque somos legaizinhos. Não, tem uma questão que envolve a pessoalidade, a questão pessoal do próprio Silvio nessa história, dos seus familiares, e a cobrança, porque você acha que não, o Silvio é muito legal, mas existe uma cobrança também do próprio movimento negro para que a gente tenha políticas de direitos humanos, para que a justiça seja humanizada com o Flávio Dino, da mesma forma que os indígenas vão ficar fazendo uma cobrança para a Sônia, para que tenham políticas que é natural. Então, eu acho que, vou ser muito sincero, acho que o Flávio Dino falou isso numa dessas comissões que ele foi, que não dá para ir nessas comissões, porque você não tem um debate com uma régua lá em cima. Você põe o Silvio Almeida para discutir com um cara que leva o debate para o mais básico, até porque ele tem uma narrativa para o cercado dele. Só que aí, meu companheiro Anderson, também. A gente entra num... Assim... Eita, travou? Travou. A quem interessa nos travar quando estamos falando de direitos humanos? Eu achei que era o teu que estava travando para o meu. Aí eu perdi o teu em algum momento, mas queria retomar a conversa aqui, porque você estava dizendo ali sobre esse dilema. Ir ou não ir a uma comissão como essa, né? Isso. O Flávio Dino foi lá e falou assim, a gente fica repensando se vem aqui ou não, porque, é só baixaria, né? E aí, meu amigo, por um lado, você tem uma composição atípica nesse congresso, né? Tem quem diga que no Brasil o pior congresso é sempre o próximo, né? É aquele que você ainda vai eleger. Mas tá difícil isso aí. É muita gente muito interessada em gravar videozinho. Esse é o problema.
problema é o celular na vertical gravando videozinho nessas comissões. Cada videozinho é uma treta, de treta em treta acaba o tempo da comissão, ninguém discutiu nada que preste, né? Então, realmente, por Mas um lado, tem uma argumento questão que a sólido, gente mas também... por outro, você deixa de prestar conta para o legislativo, você não vai lá. E daí? Isso. Então é um jogo que é, vamos imaginar um tabuleiro de xadrez, Álvaro, acho que é isso também. Ele te coloca numa popularizão, outro jogo mais popular ainda, numa sinuca de bico, como diriam, que é se você vai, você faz parte de um show que já está programado. Se você não vai, você é chamado de fujão. Você é aquele que não quis prestar esclarecimentos à sociedade. Só que quando você vai, o que acontece? Eles transformam um debate nacional de suma importância num papo de boteco da pior espécie. Não aquele boteco legal, do pior espécie. Sabe, fim de noite, que tá todo mundo já ruim, e um conversa coisa com coisa, nesse nível de situação. E isso é importante para o lado da oposição, porque aí você trava a agenda nacional. Porque ao invés do Silvio ir lá e espera o quê? De forma, né, republicana, vamos sentar e vamos conversar qual o melhor modelo para a gente discutir direitos humanos de quem está preso, de indígenas. Não, a gente fica falando básico e não avança no que tem que avançar. Porque, no final das contas, precisa dessa gente para aprovar coisas também. Então, é um grande imbróglio que se põe o governo na situação hoje, que quem perde com isso, volto a dizer, é a base. É o pessoal preto, é o cara que está encarcerado, é o indígena, é a gangue LGBT, que quando o cara gay que está na rua que pode ser agredido, e ele não sabe nem como ir numa delegacia, porque ele gay é agredido, vai numa delegacia, existe muitas vezes uma outra agressão quando ele entra ali naquele local. Então existe um arcabouço gigantesco que não é discutido por causa desse ambiente que eles criam. Essa que é a questão. Mas o bom que eu gosto do Silvio é que ele tem classe até para lidar com essa situação. Né, muito... É lógico que às vezes dá raiva de explodir. Sempre foi um homem muito chique. Sempre. Como Isso. professor, sempre foi um homem muito chique. Mas na função de ministro, assim, quando ele é confrontado, é de uma elegância que eu quero para mim. O professor Silvio me inspira a falar menos palavrão, Anderson. Que é até mais ofensivo que falar palavrão. Às vezes é você não falar palavrão. O Silvio tá aquele grupo de ele pessoas... Ele fala o palavrão com o olho, amigo. Com Isso. o olho. O Silvio tá naquele grupo de pessoas que até de bermuda e chinelo é elegante. Ele não tem bermuda e chinelo, ele dorme de terno. Dorme de terno, né? É isso. E é uma pessoa extremamente gentil no tato do dia a dia. E para quem teve a oportunidade de chegar próximo dele, ele é incrível. Ele tem uma energia maravilhosa, assim. O Flávio Dino também é um cara bem legal, assim. É que é difícil, né, Álvaro? Haja sangue de barata para você lidar com uma oposição que eu volto a dizer, como o Nicolas disse, que eles vão só atrapalhar o governo Lula. É difícil, né? Você imagina, você está querendo trabalhar e eu estou do seu lado, puxo o seu fone, tento te derrubar da cadeira, fico desplugando a internet. Como que você vai trabalhar? E daí, depois, imagine tudo isso, eu fazendo isso com você, e a audiência cobrando você assim. Porra, Álvaro, você tem que estar melhor. Como que toda hora cai a internet? Você está toda hora quase caindo da cadeira. Sabe? É o que acontece com o governo na situação hoje. Ele lida com uma quinta série do mal enquanto ele tem que progredir com o país.